E aí galera, estamos de volta com nossa série sobre as Crônicas de Nárnia no canal The Amazing Palestrinha. Eu fiz uma pequena pausa aí, mas estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre a crônica O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Bom, então essa em ordem cronológica desse livro é a segunda crônica, mas em ordem de lançamento é a primeira crônica. Também foi a primeira crônica a se tornar um filme. O longa foi lançado em 2005, produzido pelos estúdios Disney, né? Aliás, eu não falei em nenhum outro vídeo sobre os longas-metragens. A gente tem 3 filmes das Crônicas de Nárnia. 2 deles foram produzidos, né, pelos estúdios Disney. Um terceiro foi produzido pela Fox, que hoje também faz parte da Disney. Apesar de ser relativamente fiéis aos livros, os filmes não emplacaram muito, não agradaram muito aos fãs da série, mas a boa notícia é que a Netflix comprou os direitos de produção e planeja aí algumas séries e filmes inspirados nas Crônicas de Nárnia. Bom, essa provavelmente é uma das crônicas que mais tem coisa para falar, mas para não ficar um vídeo muito grande, eu vou escolher, como nos outros, né, uma parte e continuo o convite para você que não leu, ler e fazer a experiência, ou você que já leu, de repente, reler sobre novos aspectos, né? Bom, para começar nessa crônica nós somos apresentados aos 4 irmãos, Pervence. O mais velho é o Pedro, depois é a Susana, o Edmundo e a Lúcia. E cada um deles tem uma característica muito específica, mas hoje a gente vai focar no personagem Edmundo. Bom, logo de cara a nossa impressão do personagem Edmundo não é muito boa. Ele mente, parece ser meio invejoso e acaba traindo os irmãos e tentando entregar eles para a Feiticeira Branca, né, que é a representação do mal nessa obra, é a grande vilã. A gente não simpatiza muito com Edmundo, a gente tende a pensar que ele é um personagem chato, uma criança mimada, mas é engraçado, porque talvez Edmundo seja a representação mais fiel da humanidade, dentre os 4. A grande prova disso é que, segundo as leis de Nárnia, por ser um traidor, Edmundo deveria ser condenado à morte. Porém, Aslan intercede por ele. E, no fim, a gente tem uma grande reviravolta. Acontece que, para que o Edmundo não morra como um traidor e seja perdoado, Aslan, o grande leão, o grande rei, se sacrifica para salvar o Edmundo. E, bom, é aqui que está o coração da alegoria das Crônicas de Nárnia. Essa é uma representação muito clara, muito explícita da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E tem vários elementos nessa narrativa que nos remetem a isso, né? Enquanto o Aslan caminha, por exemplo, para ali onde ele vai acabar morrendo, tem algumas coisas que relembram pra gente o caminho do Calvário, né? A Via Sacra de Jesus. Uma delas é que as 2 meninas estão com ele e durante a Via Sacra a gente tem as mulheres que acompanham Jesus até o momento final da sua crucificação. E a outra coisa é que, pelo menos uma vez, né, durante esse caminho, o Aslan tropeça, ele remetendo algumas quedas que Jesus teve durante a Via Sacra. E agora eu vou ler um trecho que é assim que o Aslan chega na mesa de pedra para ser sacrificado. No momento em que viram um enorme leão dirigir-se para elas, aquelas criaturas soltaram uivos e grunhidos de terror. Até a feiticeira pareceu por um instante paralisada de medo, mas dominou-se e deu uma selvagem gargalhada. O louco está chegando. Amarrem bem o louco. E o trecho logo em seguida fala: 4 bruxas correram para ele com um uivo de triunfo. Ao verem que não oferecia resistência, anões e macacos malignos chegaram de todos os lados para ajudá-las.
Deitaram o leão de costas, amarraram-lhe as 4 patas, gritando e dando-lhe vivas, como se tivessem cometido um ato de bravura. Claro que, se o leão quisesse, uma patada seria a morte para eles. Mas ficou quieto, mesmo quando os inimigos rasgaram a sua carne de tanto esticarem as cordas. Depois, começaram a arrastá-lo para o centro da mesa. O primeiro elemento para a gente destacar aqui é que é muito interessante que gritam, né? O louco está chegando. Isso nos remete a uma passagem bíblica. Se você quiser entender bem onde está isso, leia Coríntios 1, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 31. Mas aqui, para não ler o texto inteiro, não ficar um vídeo muito grande, eu vou ler apenas o versículo 25, que fala: Pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Esse é o trecho que o apóstolo Paulo ele fala da loucura da cruz, né? Então, a gente escuta o louco. E logo em seguida, as meninas falam sobre que bastaria uma patada daquele leão imenso para acabar com todas aquelas criaturas. E é aí que a gente enxerga realmente essa loucura da cruz, né? Jesus era o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E enquanto Deus, ele tinha todo o poder para sair da situação que ele passou, né? Da mesma forma como o leão, enorme, forte, a criatura mais poderosa da selva, tinha todo o poder para se livrar dos seus perseguidores. Mas o que para nós é loucura, para Deus é sabedoria. O que para nós é fraqueza, para Deus é a força. Então, esse é um ponto crucial no cristianismo e também nas crônicas de Nárnia. Não significa que nós temos que viver uma vida de sofrências, mas que a gente assume de fato aquilo que vive e o verdadeiro poder não está em descer da cruz, mas em enfrentá-la. Nosso verdadeiro poder, nossa verdadeira força mora em enfrentar a nossa cruz e não fugir dela. Essa é a verdadeira força de Deus que é revelada em Jesus Cristo e que o Lewis representa aqui de maneira alegórica no Aslan. Outro elemento muito interessante é a humilhação pelo que ele passa, né? A feiticeira manda cortar a juba dele, que normalmente a coisa mais bonita num leão e ao mesmo tempo o seu símbolo, sua coroa, seu símbolo de poder. E tudo isso é cortado dele, ele é completamente humilhado até a morte. O Aslan então é colocado sobre a mesa de pedra, como eles chamam em Nárnia, onde ele é sacrificado pela feiticeira branca. E depois da sua morte, essa mesa ela racha, ela estala. E logo em seguida o Aslan aparece ressuscitado. E esse quebrar da mesa, primeiro porque a mesa em si é uma simbologia para o altar, né? A mesa de pedra, onde eram realizados os sacrifícios. E esse quebrar é muito simbólico porque significa a ruptura, né? A partir dali, a morte anda para trás. A partir dali, estamos salvos. A partir dali, Aslan, Jesus nos salvou. Ele assumiu a humanidade e, assumindo a humanidade, ele nos redimiu. E isso rompe com uma série de coisas. Quando a gente lê na Bíblia o relato da morte de Jesus, se fala da cortina do santuário, o véu que rasgou, né? Essa cortina era uma cortina que ficava no santuário, em Jerusalém, e onde estava a arca, ou seja, o santo dos santos, a presença de Deus, era separado por um véu, onde apenas o sumo sacerdote poderia entrar apenas uma vez no ano. Mas, após a morte de Jesus, é dito que esse véu se rasgou. Isso quer dizer que o próprio Deus se revelou a nós. Aquele pano que separava Deus de nós já não separa mais. É a mesma coisa. Tudo isso está contido nessa separação dessa mesa de pedra que se quebra, né, que se rompe. E, bom, o Aslan ele morre justamente para salvar o Edmundo. E quando a feiticeira diz que ela tem esse direito de matar o Edmundo, de
sacrificar o Edmundo e o Aslan se sacrifica no lugar dele, ela fala de uma magia profunda. Mas, quando o Aslan retorna, ele fala de uma magia ainda mais profunda, da qual a feiticeira não é capaz de compreender. E essa magia dizia que se o inocente fosse morto naquela pedra para salvar alguém, a própria morte andaria para trás. E é precisamente o que acontece em nossas vidas quando Jesus morre na cruz para nos salvar. Edmundo, portanto, é o personagem que mais nos identifica, né? Ele mais tem a ver conosco. Porque quando Jesus se sacrifica, é por nós, por toda a humanidade, por todas as nossas faltas, né? E, da mesma forma, o Aslan se sacrifica pelo Edmundo. Isso, na verdade, mostra um Deus misericordioso, que morre não só por aqueles que parecem merecer, que parecem ser dignos, mas justamente por aqueles que precisam. Bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comentem, falem o que vocês acharam. Beleza, pessoal?